Olá! Olá! Campo Grande recebe pela quarta vez consecutiva o título de Cidade Árvore. Após anos sem investimentos, o Estádio Morenão passa por um processo de revitalização. 3.000 crianças não foram vacinadas contra a poliomielite em Campo Grande. O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul oferece atendimento para animais com doenças cardíacas, renais e hepáticas. Isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Laboratório do curso de jornalismo da UFMS. Campo Grande recebeu pela quarta vez consecutiva o título de Cidade Árvore. O reconhecimento não é dado pela quantidade, mas pela rede de proteção das árvores. Este ano está sendo realizada na capital a segunda edição do Plano Diretor de Arborização Urbana. Veja mais detalhes na reportagem. As calçadas estão repletas de árvores de todos os tamanhos e espécies. Mas como está a saúde dessas árvores? Quais são as espécies que tem na cidade? São questões como essas que o projeto Pedal procura responder. Na prática, esse projeto consiste de uma fase de diagnóstico. Nós vamos levantar como é que está acontecendo a arborização urbana e os demais elementos da cobertura vegetal da cidade. Esse diagnóstico é feito tanto em campo como com imagens de satélite, com os instrumentos das geotecnologias, ou seja, o geoprocessamento. Com base nesses dois instrumentos, a gente faz discussões e análises sobre a localização e a situação da floresta urbana na cidade. Com o celular na mão, bolsistas e voluntários da UFMS anotam diversas informações referentes às espécies, o tamanho e a qualidade das árvores. 200 quadras estão sendo analisadas. Tem o grupo do Arbomais, que é o grupo formado por alunos, sobretudo da Faculdade de Computação, que elaboraram uma aplicação web para que nós consigamos fazer o lançamento dos dados de levantamento de campo, né? São planilhas pré-montadas, a gente só joga os dados nessas planilhas e ao final a gente baixa essas planilhas com fotos e faz a avaliação dessa massa de dados. O último levantamento do projeto foi realizado em 2010 e identificou uma superpopulação de oitis. A espécie foi amplamente cultivada, o que causou supressão de outras árvores. O Pedal de 2010 também recomendou a experimentação de espécies novas, como o ipê verde. Mas com o passar do tempo, a árvore não se adaptou às hostilidades urbanas, passando a não ser mais recomendado seu plantio. Nós temos, além de tudo, árvores extremamente agressivas. Então nós temos aquele exemplo que é a da leucena, que é uma árvore que foi introduzida da América Central aqui no Brasil. E é uma árvore, ela cresce muito rápido, ela dá muitos frutos, muitas sementes, tá? Ela invade florestas nativas e ela diminui a biodiversidade local. Por quê? Nas suas sementes ela tem alelopatia, que ela solta algumas substâncias no solo que evita com que sementes de outras plantas germine e nasça naquele local. Ao fim do levantamento, o plano diretor vai apresentar um diagnóstico da situação atual da arborização viária e diretrizes sobre a qualidade e frequência das espécies. Isso faz parte da última fase do plano, que é a parte da proposição, né? Os cenários, as prioridades e as recomendações, diretrizes de ação pelo poder público. Além das diretrizes de ação pelo poder público, a gente tem uma parte importante desse plano, que é fazer com que a população seja parceira na implantação do plano. Para ela ser parceira, ela precisa entender o que a gente está fazendo, né? A gente entender o que a gente fez com o plano. Então a gente tem um produto dentro do plano que se chama Guia de Arborização Urbana. O guia é um produto para a população. Eles vão ler esse guia e vão entender o que se quer para a cidade. A arborização urbana e as florestas urbanas, elas melhoram a qualidade do clima dentro das cidades. Campo Grande é uma cidade quente, nós sabemos disso. Então, as árvores elas ajudam a diminuir a temperatura naqueles meses mais quentes. Melhorando o clima, melhora a nossa qualidade de vida. O projeto também desenvolveu o aplicativo Arbomais em parceria com a Faculdade de Computação da UFMS. Nele são registrados dados coletados durante a amostragem, como família, localização e espécie das árvores. Agora, todas as unidades de saúde básica ou da família de Campo Grande oferecem um teste rápido de infecções sexualmente transmissíveis, as chamadas ISTs.
Para quem precisar ou quiser realizar o teste rápido, basta comparecer a uma unidade de saúde básica ou da família com o cartão do SUS em mãos. O teste é rápido e o resultado sai em menos de 5 minutos. A leishmaniose é uma doença transmitida por um inseto conhecido popularmente como mosquito palha. Essa é apenas uma das doenças que pode acometer os cães. O Hospital Veterinário da UFMS realiza atendimentos de cães e gatos que sofrem dessa e de outras doenças. Veja mais detalhes na reportagem de Bianca Campos. Ig, de 3 anos, foi diagnosticado com leishmaniose canina e atualmente está sendo tratado no Hospital Veterinário da UFMS. Trouxe para a clínica veterinária, a médica fez o primeiro laudo, me fez retornar no dia seguinte, ela fez o curativo e até então estou vindo todos os dias fazer o curativo para a hora que finalizar a ferida dele eu posso fazer cirurgia. Campo Grande enfrenta uma endemia de leishmaniose canina, que é quando uma infecção tem número alto de casos em uma região geográfica específica. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre janeiro e março desse ano, foram realizados 1.040 coletas de sangue de cães. Dessas, 398 exames deram positivo. A leishmaniose visceral é uma doença bastante complexa, porque ela é uma doença que a clínica dela se manifesta mais em animais imunodeprimidos. Então, são animais geralmente desnutridos ou com alguma doença infecciosa imunodepressora ou que fazem algum tratamento imunodepressor para alguma coisa. Por exemplo, o tratamento do câncer, eventualmente, é imunodepressor e pode proporcionar manifestação clínica de algumas doenças que o animal já tem nele. O causador da doença é o mosquito palha. A prevenção contra a leishmaniose é simples e deve ser feita por todos. Ações como manter o seu quintal limpo e sem água parada e evitar o contato de animais domésticos com animais de rua ajudam no controle da doença. O atendimento é um dos mais recorrentes no hospital veterinário. Aqui também são tratadas outras doenças que exigem atenção a longo prazo, como doenças cardíacas, renais e hepáticas. O horário de atendimento é das 7 da manhã até as 11 para o período matutino e período vespertino das 13 às 17 horas. E o proprietário que tiver interesse em ser atendido aqui, ele deve comparecer nos horários de distribuição de senha, que são das 7 às 8 da manhã para os atendimentos da manhã e das 13 às 14 horas da tarde para os atendimentos vespertinos. Ele pega uma senha e aguarda aqui na recepção para atendimento. Fora desses horários de triagem, a gente atende casos de urgência e emergência. Podem chegar a qualquer momento, que a gente vai atender. O Hospital Veterinário está localizado na Avenida Senador Filinto Miller, 2443, no bairro Pioneiros, em Campo Grande. Para mais informações, ligue 3345-3610. Em Campo Grande, 13 mil crianças entre 0 e 5 anos estão na idade para vacinar contra a poliomielite, mas 3 mil crianças ainda não foram vacinadas. Alguns fatores influenciam na falta de vacinação, principalmente a desinformação sobre a vacina da polio e mentiras provocadas por fake news. O chefe do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Campo Grande explica que é fundamental a vacinação desse público para evitar o retorno de uma doença já erradicada no Brasil. Confira no próximo bloco. Estádio Morenão, em obras há mais de um ano, ainda não tem data para receber torcedores. Veja também, técnico em assuntos educacionais do CEAF, Dailton Valverde, é o nosso entrevistado de hoje. Voltamos já. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul oferece aos acadêmicos e funcionários transporte interno, conhecido como buzinho. O horário de circulação é de segunda a sexta-feira, das 6h50 da manhã às 10h50 da noite. O local de partida é aqui, na biblioteca. Ele passa pela reitoria, segue pela rua UFMS, passando pelo restaurante universitário, Quadras, Moreninho, Morenão, segue pela Avenida Senador Antônio Mendes Canale, passando pela FAMES e parando no Instituto de Química. O transporte contribui para a circulação dos alunos no campus, auxiliando na mobilidade interna. Desde 2019, sem receber grandes eventos esportivos, o Estádio Morenão passa por licitações e por obras que já duram mais de um ano. Acompanhe na reportagem.
Inaugurado em março de 1971, o Estádio Universitário Pedro Pedrocian, o Morenão, já recebeu dias de glória com partidas do Clássico Comerário e até chegou a receber a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa de 2010. Hoje, o maior estádio universitário da América Latina é o retrato do descaso do poder público. Arquibancadas que antes eram lotadas de torcedores, hoje estão vazias. Nada está comprometido. Algumas situações à parte, por exemplo, o muro que cedeu devido a uma infiltração de água e algumas infiltrações que a gente tinha dentro dos banheiros. Porque as infiltrações, os canos, eles são muito antigos. Eles eram de ferro, alguns eram emendados, porque não tinha nenhuma manutenção paliativa. Estão sendo reformados 16 banheiros, os vestiários do time da casa, dos visitantes e do árbitro. Esses espaços que estavam em péssimas condições agora ganham uma cara nova. Além dessas 2 rampas de acesso dos vestiários ao campo que foram construídas. Está em processo a adequação da acessibilidade do estádio, a parte de pânico incêndio e uma outra etapa é a elétrica geral do estádio. Porque a gente tem hoje refletor, a gente tem luminária, a gente tem posto de transformação para executar, a gente tem a casa do gerador, a casa do transformador. Isso é uma etapa que está em processo. Para realizar as obras nos banheiros e encanamentos, a equipe levou quase 1 ano. Essa é só uma das 11 etapas a serem concluídas para que o estádio volte a receber torcedores. Hoje nós estamos com os 16 banheiros em processo de reforma, os 2 vestiários, o vestiário da casa, o vestiário do visitante e o vestiário do árbitro. No caso, houve a possibilidade de ter jogos aqui. O que aconteceu? O bombeiro veio fazer uma visita e teriam que fazer algumas situações, como degraus intermediários nas arquibancadas, instalações de corrimão e mais algumas outras coisas que eram necessárias para receber os jogos. O investimento total será de R$ 9.400.000, divididos em 2 fases de reforma. Até agora, foram gastos R$ 1.237.000. O Hemosul alerta para o baixo estoque de sangue, principalmente para o tipo O negativo. Para manter as doações e atender os pacientes e hospitais, convoca doadores a comparecerem a unidades coletoras. Na capital, além do Hemosul, as doações também podem ser feitas na Santa Casa e no Hospital Regional. Para doar, basta comparecer à unidade com documentos pessoais, estar bem alimentado e bem de saúde. Também é necessário ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 51 quilos. Na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul foi implantada a Secretaria de Acessibilidade e Ações Afirmativas, uma unidade responsável por coordenar planos, programas e projetos de acessibilidade do governo federal no âmbito da universidade. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio o técnico em assuntos educacionais da CEAF, Dailton Valverde. Olá, Dailton, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos. Muito obrigada, Dailton, pela sua disponibilidade. E para começar, a gente quer saber um pouquinho como o senhor define o termo acessibilidade. A palavra acessibilidade, ela deriva de acesso. Então, o que é acesso? É integrar, fazer parte, colocar junto ao sistema. Então, a acessibilidade vai muito além de apenas oferecer cotas, apenas de uma contagem. Acessibilidade é você poder receber pessoas, né, de acordo com as suas necessidades e oferecer a elas condições de se adaptar, de superar as limitações que cada deficiência leva para o indivíduo. E qual a importância de ter acessibilidade nas redes de ensino? Considerando as diversas deficiências, né, visual, auditiva, intelectual, é importante que o sistema de ensino, de educação, tente oferecer condições para que cada aluno consiga se adaptar, minimizar, superar essa barreira. Por exemplo, um aluno que foi aprovado no vestibular e, de repente, a sala de aula fica no 2º andar e não tem elevador. Então, é necessário que esse aluno manifeste a sua necessidade
necessidade, a sua condição, que ele é cadeirante ou que ele faz uso de uma prótese, né, de uma prótese para se locomover e que ele precisa de uma adaptação para ter acesso à sala de aula. Então, a acessibilidade seria isso, a universidade oferecer condições. E na CEAF, por exemplo, né, na Secretaria de Ações Afirmativas, há diversas ações para oferecer essa adaptação. Por exemplo, o aluno apoiador. Então, tem um edital onde é feita toda uma seleção, onde coloca-se as condições para que alunos da universidade possam se candidatar para ser aluno apoiador. O aluno apoiador, ele vai oferecer um suporte, tanto na sala de aula ou fora da sala de aula, para que o aluno portador, o aluno com necessidade, um termo que a gente usa hoje, o aluno com necessidade especial, ele tenha o apoio, uma técnica para se adaptar. Eu, por exemplo, fiz matemática, estudei aqui na Universidade Federal e depois fiz o mestrado. O conteúdo do mestrado era tanta coisa que o professor ele trabalhava geralmente de costa na hora de passar o conteúdo. E eu sou deficiente auditivo. Desse lado eu não ouço nada e aqui eu faço uso de uma prótese que me ajuda a sair de 7% para 20% de audição. Então, na época, eu pedi o apoio, né, do aluno apoiador, pedi a ajuda dele, para que fosse alguém na sala de aula que ficasse repetindo tudo o que o professor dizia. O professor dava aula de costa, passava o conteúdo, fazia as demonstrações, passava os exercícios, mas eu perdia muito. E aí esse aluno apoiador me ofereceu esse suporte. De 15 alunos que entraram no mestrado, somente 5 terminaram dentro do prazo, sem nenhuma reprovação, e eu fui um dos que tive condições, mas graças a esse aluno apoiador. Senão eu ficaria em muito desvantagem, porque eu ia perder toda a comunicação oral que o professor fazia com a sala de aula. Então, além do aluno apoiador, tem também roda de conversa que a CEAF oferece. Ela promove encontros, né? Por exemplo, vai ter uma roda de conversa agora dia 16 de junho, no corredor central, na sala que nós utilizamos ali próximo entre a Sicredi e o Banco do Brasil. Vai ter uma roda de conversa, onde vamos receber pais, né, responsáveis por alunos da universidade que tem necessidade especial. E aí ter troca, ter aprendizado, entender quais são as dificuldades, como cada um vai tentando se adaptar, como vai tentando superar isso daí. Antes do mestrado, o senhor teve algum apoio dentro da graduação? Então, na graduação, a minha perda ainda estava leve. E a sala de aula, na graduação, o professor tinha, na matemática, né, era de praxe assim, ele enchia o quadro, passava todo o conteúdo, aí ele começava a vir explicando. Naquele tempo, que foi 2000, eu ainda tinha um pouco mais de audição e conseguia ter um entendimento melhor, mas é gradativa, no meu caso. Quando chegou no mestrado, o volume era tão grande de conteúdo que a aula praticamente toda era feita de costa. Aí ali eu não tive condições, entendeu? Eu comecei a ter prejuízo, né? Eu perdi a informação, eu perdi a data de prova. Aí foi onde eu fiquei sabendo que a CEAF, eu nem trabalhava na CEAF, eu trabalhava na Aginova, né, que é a agência de internacionalização da universidade. E aí me sinalizaram, falaram, Dailton, você como aluno pode pedir o suporte de um aluno apoiador. Falaram, mas tem isso? Falaram, tem. E foi onde eu procurei a CEAF, daí como aluno, não como técnico, né? E tive todo esse apoio. E como é composta a equipe do CEAF? Então, o contato da CEAF é 67-3345-7834. Ela fica no corredor central entre a Caixa Econômica e a Sicredi. Aí os alunos que porventura enfrentam alguma dificuldade, tem alguma deficiência, pode nos procurar e aí tem todo um trabalho multidisciplinar. A professora Mirella, que é a atual chefe, ela é doutora em educação, né, na parte de acessibilidade, de inclusão, então tem assistente social, tem outros técnicos, tem técnico administrativo, e aí é um trabalho mútuo de aprendizado, porque a inclusão ela é recente na sociedade, né? Você
Você vê que nas últimas décadas que começou a ficar mais forte. Então, a universidade tem todo um programa onde busca o aprendizado e retribuir isso para a comunidade acadêmica, né? Dentro do CEAF tem o projeto Tem um Amigo com Deficiência e Agora. Poderia falar um pouco sobre esse movimento? Sim. Esse projeto, né, que tem o acompanhamento da professora Mirella, de assistente social, a Agna, de outros colegas técnicos em assuntos educacionais. Esse trabalho ele costuma visitar salas de aula, então aí a gente leva, por exemplo, cadeira de roda, todo um material adaptado para quem é deficiente visual, para o aprendizado, canetinhas coloridas, onde o deficiente visual vai reconhecer a cor pelo cheiro, pela fragrância da canetinha. Então a amarela tem, vamos supor, não me lembro agora, cheiro de abacaxi. A vermelha tem cheiro de morango. Tem todo esse trabalho para mostrar, para conscientizar a comunidade acadêmica de como é o aprendizado, de quais são os recursos. Nessa visita, nós tivemos uma semana passada com alunos e professores e técnicos da FACFAM. Nessa visita, né, Tem um Colega com Deficiência e Agora, a gente pede para que os alunos experimentem como é se locomover com uma cadeira de roda, como é transportar, né, um colega cadeirante, e aí eles entendam um pouco mais do que é essa dificuldade. É um trabalho de conscientização. Também é feito o acompanhamento, o monitoramento de alunos com deficiência na própria CEAF, né, para levantar quais são as necessidades, como orientar esse aluno, se precisa de um acompanhamento psicológico. É um trabalho multidisciplinar. Dailton, para os estudantes que precisam dessa informação, como eles podem entrar em contato com o CEAF e onde ele fica localizado aqui dentro da UFMS? No site da universidade, né, no site da PROAS, você encontra ali o próprio direcionamento, né, da Secretaria de Ações Afirmativas, onde é elencado algumas dos projetos, algumas das ações, a agenda. Quem quiser entrar em contato por telefone é 67-3345-7834, e aqui na cidade universitária nós estamos no corredor central entre a Caixa Econômica e o Banco Sicredi. Então, é só perguntar ali, ali nas salas, né, facilmente chega até nós. Então, sempre vai ter alguém para receber, para acolher esse aluno, para prestar esclarecimentos, direcionamentos, ou por telefone, né, também. Dailton, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado, Dailton. Eu que agradeço, Evelyn, Helder, a oportunidade. Os alunos que enfrentem alguma dificuldade, precisa de alguma orientação, sinta-se à vontade de procurar a CEAF para maiores esclarecimentos. Essas foram as notícias de hoje. Obrigado por nos acompanhar. O Jornal Laboratório do curso de jornalismo fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima.